Graças a paz, meus irmãos, bom dia. Estão todos bem? Domingo passado, enquanto a AP ministrava, o Senhor plantou algo no meu coração. Mas quando foi na terça-feira, enquanto eu estava no meu devocional, estava eu e o Kerry lá na fundação. O Senhor testificou essa palavra e me deu ela com muita clareza. E eu gostaria de ser fiel a vocês em relação a isso. Tentei... Aqui pra mim tá ruim, hein, mano? Meu Deus. Aí tá ruim também? Então vai ficar todo mundo ruim, vambora. Tô brincando, o Ada tá mexendo aqui. E foi muito interessante a forma com que veio, porque quando ele disse lá que a filiação não era somente uma obra de Cristo, mas tinha uma participação de quem? Do Espírito Santo. Eu falei, uau, que coisa preciosa. E é lógico que eu não quero dar continuidade, não tenho nada a ver em relação a isso, mas eu quero partilhar sobre o que o Senhor trouxe para mim a partir disso. Né? O sentimento que eu tenho em relação a isso, para mim aqui ficou ótimo, mano. E tá lá em Gálatas, capítulo 5. Quando foi na quarta-feira, a Suzane fez uma intervenção e o texto que ela usou foi esse mesmo texto aqui. Eu falei, eu acho que é isso que o Senhor quer dizer. E agora de manhã, enquanto estava o movimento de intercessão, a profetisa Roberta estava falando também sobre a luta, né, das obras da carne em relação à obra do Espírito. E eu falei, olha, não tem como correr. Vamos com tudo. Amém? Então, Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais, repita comigo, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Repito, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são 2 pontos. Segura aqui, meu irmão. Esse texto já de início já me trouxe uma leitura que até então, para mim, eu nunca tinha percebido isso com tanta profundidade. Simples, mas profundo, porque está dizendo no versículo 16, e eu repeti 2 vezes, e vocês me ajudaram, quem anda no Espírito jamais quer dizer nunca, que não tem possibilidade, que não tem como, jamais é jamais, vai satisfazer a concupiscência ou os desejos da carne. E meu irmão, não tem como não entrar em crise. Porque o que são as obras da carne? Nós vamos falar um pouquinho mais. Mas o que quer dizer essa natureza da obra da carne? O homem caído. A partir da queda do homem caído, a nossa tendência é sempre satisfazer a carne. Quando nós vamos lá para Romanos 1, Paulo diz que Deus entregou o homem às suas próprias paixões, concupiscências, desejos. E isso me deixa intrigado. Por quê? Porque não tem como sair nada bom disso. Pensa comigo. Você acha que existe alguma obra da carne sua que seja boa? Seja sincero. Jamais.
Não tem obra da carne nenhuma em nós que seja positiva. Porque é fruto do homem caído. Então toda vez que nós falarmos, ou vier essa expressão de obras da carne, nós temos que lembrar da natureza disso. É o homem caído. O homem que perdeu, por causa da queda, sua imagem e semelhança. E que agora nós recebemos algo, e é isso que nós vamos buscar hoje. Eu vou falar sobre a obra da carne, vou falar sobre o fruto do Espírito, porque o que nós queremos e desejamos sair daqui hoje é andar no Espírito. É por isso que nós estamos aqui, meu irmão. Tem um jeito de andar. E não é só colocar um pé na frente do outro. Não é só uma questão de equilíbrio. Andar para nós cristãos é andar no Espírito. E André, é desafiador pensar nisso. Porque, cara, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo meus sentimentos, eu vejo meus pensamentos, eu vejo algumas ações, eu falo, meu Deus, isso não é andar no Espírito. O que eu estou fazendo da minha vida, dessa relação com o Senhor? Eu não quero mais viver assim, meu irmão. Eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais andar assim. Há uma decisão interior que nós precisamos tomar hoje. Porque o último versículo que nós vamos ler, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero viver e andar no Espírito. Mas quem anda no Espírito tem uma guerra, tem uma briga, é oposto à carne. Milita, é guerra, meu irmão. É batalha, é pancadaria, é sangue. Não tem como ter uma militação, uma guerra, sem morte. Mas parece que nós não guerreamos contra a carne. Parece que o que nós gostamos de fazer é um ursinho puff, um ursinho carinhoso. Fazer carinho nela. Massagear ela de vez em quando é bom. Sabe, alimentar a carne em algumas áreas para nós é muito satisfatório. Parece ser muito prazeroso. E é de fato, para a carne. Mas quem anda no Espírito jamais satisfaz os desejos da carne. Você está andando no Espírito? Olhe para dentro de você e tente responder essa pergunta com sinceridade, com inteireza de coração, com transparência. Isso quer dizer, irmão, que quando nós andamos no Espírito, os nossos desejos espirituais substituem os desejos carnais. Eu quero que todos os meus desejos carnais sejam substituídos esta manhã. Que toda a minha humanidade, que toda meu homem caído, ele seja substituído essa manhã pelo Espírito. E eu desejo que você deseje o mesmo. Que dentro de nós agora comece uma guerra, meu irmão, de verdade, para abolir, abominar, afastar qualquer possibilidade dos desejos da carne. E quando nós vamos aqui para essa relação, porque as obras da carne são e eu quero tentar aqui
dentro das pesquisas que eu fiz, compartilhar com vocês de fato, compartilhar, que nem diz meu pastor, xará, compartilhar com vocês exatamente da forma mais íntegra e total do que eu pesquisei mesmo. Isso aqui não é fruto do que eu criei, do que eu pensei, não. Eu tentei ser fiel realmente, buscando a palavra original. Não vou tratar sobre as palavras originais, mas eu quero trazer o que cada uma delas significa e o quanto isso está vivo em nós. Amém? Então as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Parece estar separado o versículo aqui, né? E para mim é intencional isso. No 20 diz, idolatria, feitiçarias. Eu faria uma outra separação se eu pudesse aqui. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Parece que ficou ruim de novo. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Help me, tira-me dessa lata. Oi. Bom, prostituição então, irmãos, vamos falar sobre isso? Porque parece que eles são divididos em partes. E aí, o nosso amigo Beacon, um comentarista, e foi com ele que eu peguei essas divisões, ele diz que elas são separadas em pecados sexuais, pecados religiosos, pecados sociais ou relacionais e pecados de intemperança ou falta de limite. Então, pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. Prostituição, o grego dessa palavra é a única que eu pretendo falar, é porneia, que por um acaso a palavra pornografia é derivado dela. E já me chamou muita atenção isso. Isso referia-se a qualquer tipo de relação sexual ilícita. Alianças feitas fora do casamento. É o uso do outro apenas como objeto de satisfação. Então, a prostituição é algo relacionado ao ato sexual ilícito. É quando eu uso o outro somente como objeto meu de prazer e satisfação. E temos impureza. Refere-se a algo sujo, não somente físico, mas moral. Essa sujeira era usada para descrever a sujeira de uma ferida. Olha que interessante isso. Uma ferida na vida humana. E aponta para pensamentos, palavras e motivos contaminados que precisam de purificação profunda. Então a impureza está relacionado ao que nós pensamos e que muitas vezes ninguém sabe. E que acha que só porque nós estamos pensando, isso não tem problema nenhum. Mas Deus leva pensamento muito a sério. Um outro texto que nós meditamos essa semana, por um acaso eu e o Kerry de novo, foi Salmo 139. E no Salmo 139 diz que o Senhor esquadrinha os nossos pensamentos. Quando nós vamos para Isaías, para Jeremias, me parece que Deus fala mais uma vez sobre pensamentos. Pois eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, que os seus pensamentos não são como os meus pensamentos.
E aí Paulo, texto que eu sempre cito, falo para os irmãos que me procuram, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. O que pensamos está glorificando o nome do Senhor é puro? O que estamos pensando glorifica, exalta o nome do Senhor? Se não, precisamos abominar imediatamente, irmãos. Imediatamente, Deus leva a sério os nossos pensamentos, porque são eles que geram a ação. O AP falou sobre isso no estudo. Essa impureza, ela indica uma profanação geral da personalidade inteira do homem, que mancha todas as esferas do nosso ser. É muito sério isso. Como eu estou sujo? Por causa da impureza. Que impureza é essa? A que veio aqui. A que ninguém está vendo. A que ninguém precisa saber. Será que nós não precisamos começar a confessar os nossos pensamentos também, irmãos? Pedir ajuda em relação a isso? Tantos ataques na mente, tantos pensamentos. Lascívia. Esse é terrível, irmãos. Esse lascívio, ele entraria também no último ponto, quando fala sobre a falta de limite. Porque a lascívia é uma palavra muito forte e me chocou. Ela significa total ausência de freios morais. É um carro desgovernado, meu irmão, é um caminhão sem freio. É o estado de alguém que perdeu a vergonha do pecado, que não se importa mais com o que Deus pensa. É uma rebeldia ostensiva, intencional, de viver uma vida na imoralidade, que não se preocupa mais nem com o que Deus está pensando. A pessoa está tão audaciosa, tão despreocupada, que ela não quer saber o que Deus pensa, o que os outros pensam sobre isso. Imagina alguém viver assim sem freio, meu irmão. Então esses são de natureza sexual. Natureza religiosa nós temos dois: idolatria e feitiçaria. E a idolatria, eu gostei muito desse resumo, porque ela diz que sempre que qualquer coisa no mundo passa a assumir o papel principal no meu coração, na minha mente, no meu propósito, isso usurpa o lugar de Deus. Então idolatria não é só quando há uma imagem. A idolatria é quando eu coloco qualquer outra coisa no lugar de Deus. Qualquer outra coisa que usurpe o lugar de Deus. Às vezes a nossa família pode ser uma idolatria, meu irmão. Os nossos filhos podem ser uma idolatria. O cônjuge pode ser a nossa idolatria. O emprego, o salário, o dinheiro, pode ser essa idolatria. O relacionamento é quando nós amamos o nosso ego de tal forma que ele vem sempre em primeiro lugar. Primeiro eu, primeiro a minha satisfação, primeiro os meus desejos. Que o Senhor nos livre da idolatria do nosso ego, irmãos.
feitiçaria. Outra coisa interessante, essa palavra, dela se origina a palavra farmácia. Farmakeia é a palavra grega dela. Então ela fala sobre o uso de poções, drogas, alucinógenos, que altera a consciência. E aqui, maioria das vezes, associada ao ocultismo, a algo que possa entorpecer a nossa realidade. Quantas vezes, né, nós usamos coisas para nos tirar da realidade? Parece um negócio tão distante, irmãos. Um jogo. Parece... Oi? Rede social. Parece um negócio tão distante, mas parece estar muito vivo. Não ache, se levante somente espiritualmente falando contra os feiticeiros e outros que escancaradamente revelam seus atos e as suas ações. Se levante contra você, contra a sua carne, que pode ser que tenha aí dentro o uso de coisas que te tira da realidade, que te entorpece, ou te deixa entorpecido, que seja, acho melhor, que te tira da realidade, cara. Isso para mim está sendo muito sério, irmãos. Pastor Fábio lembrou aqui que tem uma frase que é muito usada, né? Minha válvula de escape. Então nós vimos aqui 3 da natureza sexual, 2 da natureza religiosa. Mas, cara, esse da social e relacional me assustou, irmãos. Porque, mais uma vez, como Deus leva isso a sério. Inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, fala da minha relação com o outro. De como eu me relaciono ou não com o outro. Então o Senhor traz a partir de Paulo, várias expressões que nós precisamos observar na nossa carnalidade, como está a minha relação com o outro irmão também. Inimizade, hostilidade e aversão profunda contra o próximo. É um sentimento de ódio cultivado no coração. Talvez você diga, não me pega. Será? Será que você consegue se relacionar com todos de igual para igual? Ou há algum tipo de hostilidade e aversão em relação ao seu irmão? Porfia ou contendas. Desde aqui eu já fui bom, irmãos. E ainda luto contra isso. É o desejo de brigar, discutir. Um espírito combativo, competitivo, que destrói a paz. Nesse aqui eu dei aula. Quiserem, rasta para cima. O Elias também? Mais importa eu ter razão do que ter paz, do que resolver o problema. Esse é sério, irmãos. E eu quero que você continue olhando para dentro de vocês, como eu consegui olhar para dentro de mim e perceber o quanto isso é sério e me impede de andar no Espírito. Nós estamos falando sobre isso não para valorizar as obras da carne, nós queremos valorizar o fruto do Espírito, mas para a gente perceber onde é que nós estamos falhando, impedindo vivermos e andarmos no Espírito, amém? Então, porfia ou contendas é esse. Ciúmes, um zelo doentio, o ressentimento por ver o sucesso ou a bênção do outro, ou medo egoísta de perder algo ou alguém. Cara,
O ciúme fala até do ressentimento em ver o sucesso do outro. Quando você vê o seu irmão indo, fazendo, vivendo, desfrutando daquilo que o Senhor deu a ele, daquilo que ele se posicionou, como fica o seu coração? Você se alegra com isso? Lembrando que eu estou falando das naturezas de relacionais. Se eu tenho algo que eu tenho medo de perder, será que isso não é o meu ídolo? Será que eu não estou substituindo isso pelo Senhor? Discórdias é uma ambição egoísta, partidarismo. Era uma palavra muito usada para políticos mercenários, presta atenção nisso, que faziam qualquer coisa para ganhar poder, até passar por cima dos outros. Haja o que houver, custe o que custar, entrou na minha frente, eu vou atropelar, mas eu vou chegar onde eu quero chegar. Vale qualquer coisa por isso? Vale qualquer coisa pelo poder? Será que não é muito melhor você desenvolver o seu irmão, ou vocês se desenvolverem juntos para alcançar essa plenitude no Senhor, se é que ela vem do Senhor? Então essa palavra era usada por mercenários políticos, irmãos. Olha para a nossa nação, olha para o nosso cenário político, vê se isso não é uma realidade. Mas não está distante lá, está aqui, ó, pertinho da gente, e precisamos observar isso. Dissensões. Dissensão é ficar à parte. É uma atitude que divide as pessoas em grupos opostos, que cria polarização. Muito semelhante a facções, porque facção e dissensões são muito semelhantes. Mas de facções vem a palavra heresia, que forma grupos baseados em opiniões exclusivas. Já estou falando de outro ponto, amém? Facções, criando panelinhas e rachas na comunidade. Então, dissensões gera polarização, facções, panelinhas. Gosto de criar divisão, separação também. Amém? Isso está falando do que, irmãos? Da nossa relação com o outro. Inveja, aqui eu acho que nem precisava falar, porque graças a Deus ninguém sofre disso. É maior do que o ciúme. É querer o que o outro tem. Não é só ficar mal quando ele está tendo. É você querer o que ele tem. E sabe o que é pior? Porque a inveja faz com que você não só queira o que o outro tem, mas que você deseja que ele não tenha. Já é ruim por natureza querer o que o outro tem, mas desejar que o outro não tenha, misericórdia. É quando eu fico triste, quando o outro está bem, está dando certo. Para finalizar agora, os dois da intemperança, né, que é a falta de controle. Bebedices e glutonaria. Bebedices é a intoxicação por álcool. É quando nós perdemos as nossas faculdades mentais e físicas devido ao uso abusivo do álcool. Bebedice é bebedice mesmo. Glutonaria / orgia
é comemorações desregradas, festas selvagens, onde todos os limites morais são quebrados. Por isso que eu falei que se assemelha muito à lascívia, porque possivelmente um cara que vive em glutonaria, que não é só o cara que come muito, desesperadamente, como o nosso irmão Mateus. É brincadeira, Mateus. Brincadeira. É alguém que é moralmente desregrado, ou seja, que permite que atos sexuais ou qualquer outra coisa seja sempre em muita quantidade. Amém? E aqui de glutonaria ou bebedice, a gente poderia incluir o uso abusivo de substâncias químicas, irmãos. As drogas, cocaína, crack, o álcool, cigarro, tantas outras coisas. Eu entraria aqui tranquilamente, amém? Mas todas as vezes nós usamos a expressão glutonaria, glutão, a gente leva a impressão que o irmão só come muito, mas não é somente isso, amém? Agora vamos para a parte boa. (22) 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Primeira observação que eu quero fazer aqui é que é fruto do Espírito. Não tem frutos. Um só fruto que contém todos esses elementos que eu passei aqui. Alguém que tem o fruto do Espírito, ele tem todas essas características. Não pode ter apenas uma, duas, três, precisa ter todas. Amém? Em relação a Deus, também está separado aqui, irmãos. Como base de tudo, temos aqui amor, alegria e paz. O amor é o amor ágape, é o amor de dar a vida, é o amor sacrificial. Alegria, um otimismo profundo e constante, todo baseado em Deus. A alegria é quando a minha felicidade, quando a minha alegria não depende das coisas. Quando depende das coisas é felicidade. Eu fiquei feliz, eu estou feliz. A alegria é quando eu encontro em Deus contentamento por tudo o que tenho e eu que sou. Olha para o seu irmão, dá uma olhadinha na bitola dos olhos dele, vê se ele é um cara alegre. Vê se há nele contentamento. Paz. A paz não é apenas ausência de guerra, mas a presença de integridade. Que coisa linda. É plenitude e harmonia com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Então a paz não quer dizer que não vai ter luta, não vai ter guerra. É quando eu estou tão resolvido, quando a presença da integridade está tão viva, que eu tenho harmonia, plenitude com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Shalom é a palavra derivada da paz, o grego. Shalom, meu irmão, Rafa tem nos ensinado sobre isso. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Você está em paz com você? Você está em paz com o seu irmão? Você está em paz com Deus?
Em relação ao próximo agora, vamos falar sobre longanimidade, benignidade e bondade. O Rafa já ministrou aqui sobre longanimidade, quem lembra? É literalmente ter um ânimo longo. É o oposto das iras. É a capacidade de suportar ofensa. Capacidade de suportar ofensas. Pessoas difíceis. Injúrias sem retalhar. É alguém que é demorado a se irar. O Rafa diz que é alguém que é esticado, mas não perde a forma, a essência. É o poder de ser esticado, de alguém que chegou ali para te tirar a razão, para te tirar do foco, para tirar a sua paciência, para mexer com o seu ego, e você continua sendo você, um homem que anda no Espírito. Cadê os longânimos? Fala, eis-me aqui, Senhor. Benignidade é a bondade em ação, tá bom? A doçura de temperamento, uma atitude compassiva que torna a pessoa fácil de conviver, útil, cortês para com todos. Meu irmão, é fácil viver com você? É fácil conviver ao seu lado? Você é uma pessoa agradável de se estar? Aleluia! Esse é o benigno. É alguém que atrai o outro, que é fácil conviver. Bondade é a excelência moral. Enquanto a benignidade foca na doçura, a bondade pode ser firme. É fazer o que é certo, justo, generoso. Mesmo que isso me exija confrontar o outro amorosamente. Uma característica da bondade que me chama sempre a atenção é que, antes de pensar o mal, por que o Mateus fez isso? Por que ele é assim? Eu vou pensar, será que o Mateus não está precisando da minha ajuda? Será que eu não posso ajudar o Mateus? Posso, irmãos? Aí, Jared, a igreja te ama, cara. Entende? É quando eu olho para a situação do meu irmão e ele tem uma atitude que gera um transtorno, um desconforto, e em vez de ir lá já com a intenção de, cara, vou fazer o que for preciso, botar esse cara no lugar dele, eu vou pensando se tem algo em mim que eu possa fazer para ajudá-lo, pensando, será que ele não está no dia mau? Será que ele não está no dia ruim? Será que ele não está precisando de algo que eu tenha? Ao invés somente de criticá-los. Ou criticá-lo, né? Amém? Cadê os bondosos? Irmãos, paciência, eu estou acabando. Em relação a si mesmo e as nossas reações, vamos falar sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade se traduz bem como confiabilidade, lealdade e integridade. É o tipo de pessoa que eu posso contar sempre, porque ela sempre permanece firme e cumpre as suas promessas. Lealdade, confiabilidade e integridade são características presentes na pessoa que tem, vamos dizer que um gomo desse fruto do Espírito, que é a fidelidade, amém? Mansidão. A mansidão muitas vezes é confundida como fraqueza, mas ela é usada para descrever um cavalo selvagem que havia sido domado. Eu aqui de novo, irmãos.
Cadê o Emílio, meu irmão? Eu e o Emílio aqui. É o poder e a força sob controle. É a humildade de não precisar se afirmar ou se defender constantemente. Uau! E aí, irmãos, vocês já tinham visto isso antes? Me chamou demais a atenção entender cada uma dessas características. E olha que eu já ministrei no encontro com Deus, Nova Vida em Cristo, que é sobre esse texto. Quem lembra? Não pode falar, irmãos. Já era. Já era, estraguei a surpresa. E é sobre esse texto. Mas é quando eu tenho, cara, a mansidão é quando eu tenho a força sobre controle. E a minha humildade, ela não precisa ser afirmada. E eu não preciso me defender constantemente. Justificativa é uma bosta. O cara que vive se justificando, irmãos, falta humildade, falta mansidão. Tudo que faz de errado ele precisa se justificar. Ah, eu errei com você, mas é porque também, né? Ah, mas quando eu fiz lá, mas você também, né? O cara precisa se justificar o tempo todo. Cadê a mansidão, meu irmão? Assuma o seu BO. Cara, eu errei. Eu pequei contra você. Deixa a pessoa dizer se for o caso. Não, cara, mas eu também agi de forma... Não, estou falando sobre mim agora. Sobre você, você se conserta também, se for o caso. Mas, cara, sobre mim não tem justificativa. Porque o que você faz não pode alterar quem eu sou. Porque eu sou um cara longânimo. O último me pega muito. Domínio próprio, irmãos. Eu vou tentar contradizer o que está dizendo aqui, apesar de ser muito bom. Eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. É ter poder sobre si mesmo. É a capacidade de refrear e dominar os nossos desejos. Impulsos físicos como sexo, comida, substâncias, as paixões. É exatamente o contrário lá que nós vimos sobre glutonaria e lascívia. E por que eu quero contradizer? Porque eu acredito que nenhum homem pode ter poder sobre si mesmo, se não for pelo Espírito. Eu entendo que o que ele colocou aqui. Mas, irmãos, nós somos indomáveis quando nós andamos na carne. E é por isso que eu estou falando hoje. Quais são as obras da carne? Qual é o fruto do Espírito? Porque nós precisamos sair daqui andando e vivendo no Espírito. Eu não sei você, meu irmão, mas nós não podemos ser mais esse tipo de homens carnais. Não podemos mais agir assim. O texto ele continua dizendo, versículo 24: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí, meu irmão? Viver no Espírito é literalmente respirar. Quem não respira, não está vivo. Viver no Espírito é quando eu consigo entender que o fato de eu respirar, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, precisa apontar para isso. As pessoas quando olham para você, elas olham para você e veem em você alguém que vive no Espírito, ou alguém que vive com as obras da carne.
quando olham para mim, quando olham para nós, o que eles enxergam? Um homem espiritual ou um homem carnal? Porque se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito. Alguém que anda no Espírito, onde quer que ele vá, vai transbordar do Espírito, meu irmão. Eu creio que o Senhor quer levantar a nossa geração, essa casa, com homens e mulheres que vivem e que andam no Espírito. Não sejamos mais entregues aos nossos desejos, às obras da carne. Para concluir, eu quero ler mais alguns textos com você. E eles é só para abrir um pouco mais a nossa mente. 1 Coríntios 2, do 10 ao 15. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Esse daqui é o Espírito do homem, não o Espírito de Deus, está em minúsculo. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, que é o homem carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual discerne coisas espirituais. O problema de tantos erros, de tantas leituras equivocadas, e muitas vezes dentro das próprias relações, é porque nós não somos homens espirituais. Não estamos discernindo. E nós precisamos passar a viver uma vida no Espírito que consiga discernir isso. Sabe por que a gente não está conhecendo o Senhor profundamente, meu irmão? O texto respondeu. Porque é o Espírito que vai no mais profundo do conhecimento de Deus e nos dá a revelar. Se nós temos uma boa relação com o Espírito, nós teremos muito mais conhecimento sobre Deus. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Viver debaixo do Espírito, meu irmão, é a única proteção contra viver contra a nossa carne, o nosso pecado. Meu sentimento hoje é que nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo. Que nós precisamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Que nós não podemos sair daqui da mesma forma com que nós entramos. A nossa natureza carnal, caída, vive em nós. Nós precisamos sair daqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pessoas que não vão mais se embriagar com vinho ou com os nossos próprios desejos, mas que vão ser cheios do Espírito Santo. Quero saber aqui quem são os homens e as mulheres que nessa manhã querem ser cheios do Espírito Santo, que querem andar e viver no Espírito.
que não quer mais permitir que a obra da carne, as obras da carne faça parte da sua vida, que faça parte do seu cotidiano, que aquilo que afeta as suas relações, a sua relação com Deus, que aquilo que afeta a sua relação, da sua moral, seja nessa manhã ressignificado pelo poder do Espírito. Eu quero convidar vocês nessa manhã, meu irmão, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos clamar para que o Espírito venha sobre nós, para que nós sejamos revestidos do Espírito Santo, para que Ele venha com muita graça, com muito poder, com muita violência sobre nós. Eu quero sair daqui cheio do Espírito, meu irmão. Começa a falar isso com Ele agora. Começa primeiro a reconhecer o seu pecado, a reconhecer naquilo que nós vimos da obra da carne, aquilo que você entende que precisa se arrepender, se humilhar, peça perdão ao Senhor. Se arrependa, se arrependa. Se você é o tipo de pessoa ainda que usa o outro para o seu prazer, que você tem permitido que a impureza, a lascívia governe a sua vida, que os pecados sexuais dominem o seu corpo, ou se você tem vivido o tipo de vida em que as suas relações são fragmentadas porque você não consegue ser inteiro, permite ciúmes, invejas, dissensões, facções, iras. Começa a clamar ao Senhor para que Ele venha agora, em nome de Jesus. Venha com o Teu Espírito sobre nós. Venha com o Teu Espírito sobre nós. Esteja fixos em Ti, que meu foco seja sempre Te servir, que os meus ossos Teu santo fogo venha incendiar. Se acende ao amanhecer e o meu corpo te anseia ao entardecer. Os meus joelhos nas madrugadas vão se inclinar e reconhecer que Jesus te ama. Como eu te amo, Jesus te amo, mais que a mim. Jesus te como eu te amo, Jesus te amo, mais que a mim. Irmãos, eu tô com um sentimento no meu coração em relação a essa ministração sobre
Do Egito o Senhor arrancou o seu povo, mas da Babilônia o povo precisou deixar. E sobre essa ministração, sobre obras da carne e a obra do Espírito, o pecado, aquilo que nós precisamos deixar, nós não precisamos que outra pessoa diga. Você precisa abrir a sua boca e confessar ao Senhor, em forma de oração, de desejo pelo Espírito, o que você precisa deixar. Que nessa manhã você possa dizer ao Senhor: eu preciso deixar o pecado da prostituição, eu preciso deixar o pecado da lascívia, eu preciso deixar o pecado da idolatria a mim mesmo, eu preciso deixar. Eu estou te citando exemplos do que você pode dizer ao Senhor, porque o seu pecado no seu pensamento é você quem sabe, não é eu que sei, não é o pastor Fábio que sabe, mas é você que sabe. Então, para você deixar um pecado e receber o Espírito, você precisa ser ousado e abrir a sua boca para dizer: Senhor, até hoje eu negociei isso, mas hoje, pelo poder do Espírito, eu quero deixar isso. Isso não me domina mais, isso não me tem mais, porque eu desejo mais o Espírito do que isso. Eu sou mais apegado ao Espírito de Deus do que a pornografia. Eu sou mais apegado ao Espírito de Deus do que a mentira. Eu sou mais apegado ao Espírito de Deus do que a ira. Que nós abramos a nossa boca e confesse ao Senhor e busque ao Espírito de verdade, porque muitos de nós estamos atolados no abismo, porque negociamos a verdade, porque negligenciamos o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu renuncio à ira, Senhor, a falta de domínio no meu interior, diante da igreja, diante do corpo de Cristo, Senhor. Eu repreendo, Senhor. Eu deixo, Senhor, os pensamentos impuros, os pensamentos, Senhor, de maldade sobre os meus irmãos, a falta de longanimidade, de paciência, Pai. Esse é o meu pecado, Senhor. Eu tenho muita facilidade em me irar. Eu tenho muita facilidade de desistir dos outros. Me falta amor, Senhor. Me falta paciência, Senhor. Me falta bondade no meu coração. Por isso eu preciso do Teu Espírito, para que o Teu Espírito gere dentro de mim o Teu amor, a Tua paciência, o Teu fruto, Senhor. Nós desejamos o Teu Espírito mais que o pecado. Eu renuncio, Senhor, os pensamentos impuros. Eu renuncio, Senhor, a falta de bondade. Eu renuncio, Senhor, o pecado da ira. Dentro de mim, Senhor, eu quero deixar todas essas coisas para que o Teu Espírito cresça, para que o Teu Espírito se desenvolva, para que nós possamos ser cheios e tudo aquilo, Senhor, que é enrosco, tudo aquilo que é falsidade, tudo aquilo que é ciúme, Senhor, venha ser substituído pelo Teu amor, pela Tua paciência, pela Tua bondade, pela Tua longanimidade. Que os nossos pensamentos sejam voltados ao Senhor e ao Teu Espírito. Hoje, Senhor, nós queremos renunciar à Babilônia, à ganância, o nosso jeito, Senhor, para obter o Teu Espírito e
Se há uma guerra e nós entendemos que há uma guerra entre a carne e o espírito, nós queremos que o espírito ganhe. Nós abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração ao Espírito Santo. Nós te desejamos e te queremos. Queremos ser homens e mulheres espirituais. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós, Espírito. Nós precisamos do ardor, do fervor, do fogo do Espírito. Vem, 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 vem. Vem, nós clamamos. Derrama sobre nós o teu Espírito. Derrama sobre nós o teu Espírito. Queremos andar, queremos viver no Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Nós clamamos. Venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Impor as mãos. Pedir para os ministros impor as mãos. Vamos impor as mãos, vamos clamar para que o Espírito Santo venha sobre esses irmãos. Venha, Espírito Santo, sobre nós. Venha, Espírito Santo, sobre nós. Vem, nós insistimos, nós clamamos. Nós clamamos, venha Espírito, venha Espírito, venha Espírito. Nós clamamos, Espírito Santo, vem, 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 vem. Encha-nos, encha-nos, encha-nos. Queremos ser cheios, 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 cheios. Preencha-nos.
Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso anseio. Preencha-nos, Espírito. Preencha-nos, Espírito. Vem, 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 vem. Sim. Vamos, declare, declare. Sim, Senhor. Não nos permita voltar para casa sem o Teu Espírito. Que esse seja o motivo de vivermos e respirarmos. Homens que andam no Espírito, vivem no Espírito. Homens e mulheres guiados pelo Espírito. Homens e mulheres cheios, preenchidos do Teu Espírito. Homens e mulheres que militam, que guerreiam contra as obras da carne, que discernem espiritualmente, que a partir do Espírito acessam conhecimento profundo do Senhor. Torna-nos homens e mulheres espirituais. Visita-nos, Senhor, nas mesas, nos encontros, nas relações. Que o Teu Espírito nos visite. Quem sabe no encontro das casas essa semana, um som como de um vento impetuoso. Quem sabe na mesa do almoço, enquanto estamos com os nossos filhos, com a nossa família, venha um som como de um vento impetuoso e nos encha com Teu Espírito. Nós desejamos, nós anseiamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.